A disciplina é a única coisa que me sobrou e é determinante, principalmente na minha vida e na vida de todo mundo. Principalmente determinante, cara. Bom, eu não vou me aprofundar muito, tá? Pra fazer um vídeo curto já pra vocês, porque, cara, esse hábito de escrever, esse hábito de ler, esse hábito de fazer por pouco tempo, mas fazer todos os dias, é o que tá mudando a minha cabeça, mudando a minha mentalidade e mudando, cara, o meu tempo. O meu tempo está sendo mais promissor, o meu tempo rende, porque eu estou fazendo várias coisas proativas, pequenos hábitos que vão se tornar grandes lá no futuro. Então, a disciplina vai melhorar muito mais a sua vida, com um tempo determinante e com os hábitos pequenos. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Gusta Fixa, sou um mero jovem adulto em busca de desenvolvimento pessoal, crescimento, mudança de vida e criador de conteúdo, usando essa motivação, usando todo esse processo para mostrar para vocês na prática em si, ok? Bom, mais uma vez aqui escrevendo textos em inglês, textos de desenvolvimento pessoal que vem diretamente da minha cabeça, e eu escrevo em português, depois traduzo ele em inglês e tento pronunciar ele todos os dias, mandando para grupos de inglês que eu tenho, alguns grupos, ou simplesmente gravando e fazendo conteúdo e registrando no canal do YouTube, no Instagram, no TikTok, nas redes sociais, enfim, etc. Já deu para pegar o insight, tá? E bom, hoje é mais um dia, hoje é domingo, hoje é um dia 26, um dia nublado, 13h20 da tarde, e tá sendo mais um dia bom, cara, mais um dia bom, porque eu estou fazendo acontecer e eu estou fazendo ficar bom. Os pequenos hábitos, galera, proativos, é o que fazem o seu dia ficar melhor. Às vezes a gente vai ter dias ruins, que é normal na nossa vida, mas com esses pequenos hábitos proativos, o dia passa a não ser tão ruim assim. Conseguiu pegar o insight, pegar o gatilho? E nem é isso exatamente que eu queria falar, o tema do vídeo de hoje, mas como aborda, tudo tem conexão, tudo está relacionado ao desenvolvimento pessoal, eu implemento. Às vezes eu saio um pouco da linhagem, mas não tem problema, porque também agrega no vídeo, agrega no conhecimento. E eu tô finalizando mais um caderno aqui, cara, entendeu? Mais um caderno, já quase acabando. Essa é a última folha para poder escrever. E veio na mente fazer esse vídeo agora, especificamente agora, porque, cara, a aleatoriedade funciona desse jeito. A criatividade está interligado com o tédio e a aleatoriedade. Fiz um vídeo anteriormente, ontem, com o Josézinho, inclusive um salve, e falando especificamente sobre isso. A aleatoriedade é a sua maior amiga. Ela vai te ajudar muito nesses quesitos para criar conteúdo, ter criatividade de vários temas, nomenclaturas de vídeos, tá? E eu recomendo para vocês, cara, que passem a mais se importar com o próprio tempo de vocês, tá? O tempo é muito sagrado, é muito valioso, e a maioria das vezes a gente gasta o tempo com coisas desnecessárias. Eu antigamente, cara, num domingo era um dia que eu realmente não fazia nada de produtivo, nada. Pra não dizer nada, eu fazia, sei lá, 5%, 10% do dia, das 24 horas produtivo. Ou eu treinava um alongamento e deu, o resto do dia era descansando. E cara, se tu parar pra perceber, é um dia perdido, entendeu? É um dia perdido. Essa história de descansar, cara, não existe. Não existe, cara. Você vai descansar quando você estiver na cama dormindo. Esse é o momento de relaxar e descansar. Enquanto você estiver acordado, você precisa estar fazendo algo. Nem que seja algo pequeno, que você não dê créditos nem mérito, mas que faça já a diferença e acrescenta no seu dia. Por exemplo, cara, pode ser algo pequeno isso aqui que eu estou fazendo agora aqui, estudar por 1 hora ou meia hora, ou que seja 10 minutos. Mas no futuro, esse pequeno hábito vai virar um grande hábito e uma grande mudança na minha vida. Então, se atente aos detalhes, cara. Se atente aos detalhes, os pequenos, mínimos detalhes. E isso vai agregar no seu dia, vai agregar no seu
na sua preferência temporal mais longa, lá no futuro, entende? Então o investimento aqui do presente é para o futuro. A gente não fica muito pensando no agora, a gente não fica pensando muito em prazeres de agora. O agora é para criar, trabalhar, estudar, desenvolver, ser proativo. E aí no futuro, sim, quando você já tiver os créditos, já tiver os benefícios, aí sim você pode usufruir à vontade. O descanso, cara, você tem que ver como se fosse um luxo. É um luxo, você só pode ter descanso se já tem esse luxo, já está nessa fase da vida. E se você não está, meu amigo, aproveite todo esse tempo aí de descanso para fazer algo ativo, entende? Então assim, por mais que pareça discurso motivacional de coach, não é, porque eu não estou vendendo nada para vocês e não estou fazendo vocês acreditarem num milagre. Eu não estou vendendo nenhum milagre, não estou vendendo nenhuma coisa que vai solucionar os seus problemas. Não, eu estou falando hábitos e pequenas atitudes proativas, ações que você pode tomar e melhorar a sua vida. E você pode testar isso na prática e ver se não faz diferença ou faz diferença. Você teste na prática. É gratuito, 0800. Todos esses hábitos que eu estou falando é gratuito, 0800. Só vai bastar disposição sua, um pouco de atenção e energia. Então, tudo que você tem isso. Então faça acontecer, beleza, galera? Faça acontecer. Mas voltando, a disciplina, cara, a disciplina, fazer por fazer, é a coisa mais interessante, cara. É a coisa mais fabulosa que você pode fazer na sua vida. Todos os dias, cara. Todos os dias. Eu implementei esses hábitos aqui novos na minha vida e pode ter certeza que já está fazendo uma grande diferença nesse pequeno período de tempo que eu mudei. Em questão de 1 mês e meio eu estou falando, para ser mais específico. Eu fiz um vídeo falando do 6 meses. É o tempo que você precisa, é o tempo que você está de distância para o seu sonho, para os seus sonhos, para os seus objetivos. E não é mentira. Esse vídeo é bem factível, é bem real. Recomendo você assistir aí nos cardzinhos ou aí dentro do canal Gustafixa, tá? Porque é um vídeo que eu me aprofundo mais sobre isso. Eu me aprofundo mais falando, exatamente nesse local também, tá? Eu me aprofundo mais falando sobre essa questão de levar o seu tempo mais a sério, levar esses pequenos hábitos mais a sério. É exatamente isso que vai dar o resultado que você quer. E eu não quero me aprofundar de novo nesse tema aí, mas 6 meses, cara, é muito tempo. Enfim, olha o vídeo lá e você vai entender melhor, ok? Então, quando você começa a implementar isso todo santo dia, todos esses hábitos de estudar, de ler, escrever, de treinar, praticar exercício físico, de meditar, de começar a agradecer ou começar a ter mais carinho e amor pela vida, fazendo isso por 5, 10 minutos do seu dia, cada hábito desses vai mudar a sua vida, vai mudar a sua mente e vai mudar a sua mentalidade. Comece aos poucos. Eu comecei aos poucos também. 5 minutos, 10 minutos por dia de cada hábito desses, tá? E outra, eu começava um hábito, iniciava um hábito, depois adicionava outro hábito. Quando aquele primeiro hábito que eu estava testando já foi implementado em mim, aí eu partia para o próximo. Exemplo na prática. Eu sempre fui um cara de treinar, eu sempre gostei de praticar esportes. Então esses hábitos nunca foram difíceis para mim. Então é um hábito que eu já dei um check, mentalmente falando, ou também organizando aqui no papel. Pode fazer isso também na concreto, pode botar isso na prática aqui no papel. Então um check eu já tinha dado nessa parte de treino, de saúde. O hábito que eu tinha dificuldade era a leitura, então comecei a implementar a leitura. Comecei a implementar 3 minutos por dia. 3 minutos, cara. 3. O que são 3 minutos de 24 horas? E 2 minutos escrevendo. No total, 5 minutos. Por dia, gurizada. Por dia, galera. Pensa, é muito pouco tempo. Mas é assim que se cria o hábito. É dessa forma.
Então, conforme todo dia você vai fazendo isso, você vai começando a gostar da coisa, vai começando a se querer aprofundar, você querer aprofundar. E de 5 minutos passou para 10, de 10 minutos já passou para meia hora, de meia hora já passou para 1 hora, em questão de 1 mês e meio. 1 mês e meio. Quando chegou no final de 1 mês, eu já estava nesse processo de querer estudar por 1 hora. E sem ver o tempo passar, sem ficar movendo a ampulheta toda hora. Sacou? Pegou o insight? Então, não pense no futuro, não pense em estudar muita quantidade. Não, pense agora. Foque a sua energia, a sua atenção no agora. Vou fazer essa atividade por 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, o que seja. E vou fazer. Eu vou fazer. Depois que eu finalizar, vai te dar um pouco de dopamina, porque você concluiu algo que você falou, algo que você pronunciou, algo que você verbalizou. E quando você verbaliza algo, é uma ação. E quando você completa uma ação, você sente o resultado de dopamina no corpo. É liberado os hormônios de felicidade. Olha como é louco o negócio, cara. O negócio se aprofunda. É muito bonito, é muito interessante ter conhecimento. É muito legal saber dessas coisas. Como funciona a mente, o corpo, como funciona o mundo, como as coisas são, como elas são, tá? Mas voltando, falando o aspecto da disciplina, galera. Eu não sei quanto tempo vai dar esse vídeo e não tem problema se ficar muito longo, porque eu vou fazer bastante conteúdo sobre esse aspecto. E eu sempre gosto de ter conteúdo para postar para vocês, registrar o processo, registrar todo a movimentação que eu estou fazendo, todas as ações, pequenos hábitos. Mas voltando, a disciplina, ela não vai ser implementada de uma hora para outra. A disciplina, ela só vai ser implementada para você fazer todo santo dia a mesma coisa, repetir a repetição. Ela só vai ser implementada se você tiver um objetivo muito forte e esclarecido na sua mente. Deixe um objetivo muito forte e bem esclarecido na sua mente, que aí você não vai ter erro e vai sempre se cobrar e fazer acontecer. Por pouco tempo que seja, mas vai fazer acontecer. Vou dar um outro exemplo na prática aí, galera. Ontem foi sábado, tá? Dia 25 de julho, e era dia de perna pra mim. Eu não tinha treinado de manhã nem de tarde e tava já na parte da noite finalizando. Eu poderia muito bem botar uma desculpa e não fazer acontecer. Só que assim, dessa forma, se eu deixasse uma desculpa e não fizesse, a minha mente teria vencido eu, teria me ganhado, teria me derrotado. E quando você deixa a sua própria mente, aquela voz interior vencer, é muito mais fácil no outro dia alguma coisa você também deixar de fazer. Porque no outro dia tu não fez, então no próximo também não vou fazer. Então nunca deixe de fazer. Nunca deixe de fazer. O que eu fiz? Eu fui lá e treinei perna e abdômen, que é o que eu detesto treinar sábado, quarta e sábado. Mas eu treinei. Foi um melhor treino do mundo? Não. Foi um treino longo? Também não. Foi um treino de 20 minutos, 30 minutos. Mas eu fiz. Então é essa pegada que vocês têm que anotar aí de insight. Não é questão de fazer com a melhor qualidade, melhor quantidade. Não é a questão de o melhor cenário. Não. É fazer. Do jeito que for, da melhor maneira ou da pior maneira, mas fazer. Porque quando você faz, você dá esse checklist na sua mente ou no papel, porque você fez. Como foi a performance, aí é outra história. E então assim, galera, quando a gente entende essas autossabotagens, esses pequenos hábitos que nossa mente coloca pra gente não fazer acontecer, você fica muito mais esperto, você entende melhor e você evita essas autossabotagens. Você cria uma autossabotagem na autossabotagem. Ficou muito redundante e um argumento circular, mas é exatamente isso. Você cria uma autossabotagem na autossabotagem. Você engana o seu próprio cérebro, a sua própria mente. Pegou o insight? Bacana, né? Bem legal. É essa a pegada. Então assim, resumindo, recapitulando, a disciplina vai vir dessa forma, com um objetivo forte e você entendendo como funciona a sua mente,
a neurociência, o desenvolvimento pessoal, o que for que você queira denominar aí. Mas entenda como funciona essa preula, tá? Não quero ficar falando muito palavrão não, que hoje não é dia de ficar mal educado. Mas, pô, tu tem que entender isso, cara. Tem que entender isso. Anota isso em algum lugar e enfrenta essa preula aí de uma vez. Confronta isso. Confronta você contra você mesmo. Quanto mais cedo, melhor. Então, afirme as coisas que você quer fazer. Afirme mentalmente e no papel. E vá fazer acontecer, cara. Por pouco tempo que seja, da pior qualidade que seja, mas vai fazer, mano. É assim que você vence você mesmo. E cara, tá sendo fenomenal esse processo, tá? Tá sendo maravilhoso gravar conteúdo pra vocês, estudar sobre inglês, marketing digital, abrir negócios, aprender uma nova profissão, conhecer pessoas da mesma mentalidade ou melhor ainda, com uma mentalidade mais ainda abundante, abrir mais a mente para o mundo, aprender mais sobre dinheiro, sobre capital, sobre renda e fazer acontecer. Está sendo fabuloso, espetacular todo esse processo. Eu agradeço, cara, todo santo dia por essa nova versão de mim mesmo. Não sei, não vou agora tocar em questões religiosas ou espirituais, não sei se é Deus, se é o universo, não sei. Não vou afirmar nada disso nesse aspecto. Mas eu agradeço, eu tenho gratidão. Tanto que eu tenho uma lista aqui de gratitude em inglês e em português. Quase todo dia eu escrevo ela e quase todo dia também eu acrescento algo novo nela. Ou eu crio uma nova lista de gratidão. Tendo gratidão, tendo orgulho, tendo a felicidade de especificar as coisas, exatamente detalhes que eu tenho gratidão da vida, que eu agradeço. Então agradeça mais, é um bom hábito também para implementar na vida. E todo esse vídeo aqui está sendo com o objetivo de ser proativo para vocês também implementar na vida de vocês e também entender, cara, que o processo é igual para todo mundo. Seja você morando aqui no Brasil, seja você morando em outro lugar do mundo, ser humano é igual em qualquer aspecto, qualquer lugar do mundo. As autossabotagens, o cérebro, a mente funcionam da mesma maneira, da mesma frequência. E é lindo, cara, quando você compreende isso e tenta lutar contra a sua própria natureza biológica. É lindo, cara. É lindo. Então reflita mais, pense, filosofe sobre a vida e defina o que você quer de fato para ela. Defina se você quer realmente ser alguém mais proativo, alguém que agrega valor na sociedade, agrega valor, conhecimento para as pessoas, ou se você quer ser só mais uma pessoa normal, um ser humano normal, um NPC, como a maioria das pessoas falam, um NPC, um no player, entendeu? Mais um cara só que tá aí fazendo peso na terra. Escolha, defina bem as suas metas, seus objetivos, e sabendo disso, você vai ter uma jornada, vai ter um caminho, entendeu? Quando você define as coisas, quando você afirma, tem um objetivo claro, a caminhada fica mais fácil. Já tem um rumo, já tem um norte. Então, sabendo o seu objetivo, você não se perde tão fácil. É claro que existem tentações na vida, e sempre haverá tentações, tanto você homem ou mulher, sempre haverá tentações, mas cabe você entender ou não, se deixar levar ou não, e saber definir quando errar ou não, para não cair de fato de cabeça, aprofundar nas tentações. Uma coisa é a gente estar no processo, errar, aprender e acertar. Outra coisa é a gente entender que está errando e não querer mudar. Então assim, saiba muito bem definir o teu objetivo e se você quer se aprofundar em coisas sérias, coisas que realmente vai agregar na sua vida, ou só coisa que é passatempo, entretenimento puro, tá? Enfim, galera, não sei quanto tempo já deu esse vídeo, espero que não tenha ficado tão longo assim, porque quanto mais longo ficar, mais eu vou ter que editar e vai demorar um pouco mais para eu postar, mas não tem problema, porque não é só um canal que eu posto vídeo, não é só um perfil, tem vários, então
Caso você não me conheça, não me acompanha por muito tempo, cara, tem muitos perfis aí, entendeu? Nessa linhagem de desenvolvimento pessoal, de motivação, de esportes como a calistenia, que eu motivo a galera, tá? Não vou ficar falando aqui os outros perfis, mas de repente algum dia você vai ver o meu rosto de outra maneira. Então, compartilhe mais, espalhe mais também conteúdos dessa maneira, tá? De motivação, de desenvolvimento pessoal. Eu esqueci a palavra, tem uma palavra bem específica, cara, para você disseminar, entendeu? Mais ainda esses conhecimentos, conteúdos. Faça mais perfis, mais contas, mais páginas, enfim, vai espalhando todo o seu trabalho aí, que uma hora vai ser recompensado, beleza? Isso é uma dica também. Quanto mais você espalhar, mais se ramificar por aí, melhor. Enfim. Mais um dia, tá, galera? Mais um dia de aprendizado de inglês, de marketing digital, de reuniões, de conversas mais sérias, mais profissionais. E mais um dia também de resenha, de leveza, porque você não pode deixar a vida séria, a vida profissional te completar por 100%, te usar a sua energia 100%. Não esqueça de deixar a sua vida leve. Deixa a leveza também perto. Se você ficar muito sério, você pode ter um problema de burnout, um problema mental, alguma doença desenvolver, entendeu? Você pode desenvolver alguma doença. Então, sempre tranquilo, levezas. Não deixe a ansiedade pegar, nem a depressão, nenhuma dessas doenças aí ruins. Beleza? Sempre mantenha a sua sanidade mental. Deixe a sanidade tranquila. Enfim, galera, agora sim eu finalizo esse vídeo. Chega, tá? Eu enrolo demais, mas é motivação, tá? Caso você não me conheça, eu me chamo Gustavo Fixa. Sou um mero jovem adulto em busca de desenvolvimento pessoal e criação de conteúdo sobre essa seara, esse aspecto. Não tem nenhuma CTA, pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo também. Não vai ter nenhuma chamada aqui pra você entrar no meu curso, entrar na minha comunidade. Não, deixa isso pro Gustavo Fixa lá do futuro, lá pra 2030 ou antes, quem sabe. Mas é isso, galera, tá? Segue aí no seu objetivo, segue acreditando em você, acredite em você e faça acontecer. Beleza? Forte abraço, galera, tamo junto e valeu. Fui!